Como aumentar a sua concentração nos estudos? Eu vou falar de 3 passos que vão ser fundamentais para esse seu aumento na concentração. Antes de mais nada, eu espero que você já tenha criado um cronograma de estudos. Então, criar um cronograma de estudos não é nem o primeiro passo, ele é fundamental para que você entenda esses 3 passos que eu vou trazer agora. Por quê? O cronograma é fundamental para que você saiba o que estudar durante o dia. Então, eu espero que você já tenha criado um cronograma que te dê ali exatamente o que você vai estudar durante o dia. Como criar o cronograma, tem aulas aqui no canal para você poder eh, saber exatamente como fazer. A dica é sempre levantar o quadro horário, saber o que você faz durante o dia, desde a manhã até a hora que você vai dormir, para você poder saber exatamente o que você vai estudar. Se você vai seguir um cronograma do seu cursinho presencial, se vai ser do seu cursinho online, quantas horas você vai dispor de estudos por dia. Muito bem, isso é fundamental, porque se você não souber o que você vai estudar, você vai procrastinar. E o objetivo aqui é não procrastinar. Então, se você já tem um cronograma, se você já sabe quais as matérias que você vai estudar, esses 3 passos, então, vão te ajudar a potencializar os seus estudos, tá bom? Então, vamos lá. Passo 1. Crie um ambiente ideal de estudos. Crie o ambiente para que você tenha estímulo a estudar. O estímulo é fundamental. Se a gente não criar um bom ambiente, a gente vai procrastinar também. Na realidade, o que eu estou falando para vocês faz parte de uma análise científica feita tanto na psicologia como na neuroeconomia, que analisa o comportamento das pessoas nas tomadas de decisões, ou seja, os estímulos que influenciam na tomada de decisão, ok? Então, para você estudar, você também tem que criar estímulos para o seu cérebro poder estudar de forma efetiva. Vamos lá, que estímulo é esse? Um ambiente adequado de estudos. Se você não tem um ambiente adequado de estudos, a tendência à procrastinação vai lá em cima. Vamos lá, você estuda na sua casa. Aí no seu horário que você dispôs para o estudo, você tem seus pais em casa, né? Você tem ali gente conversando e esse barulho todo influencia você ao estudar. Então, se você tem um ambiente com muito ruído, você precisa se preparar para isso, tá? A sugestão que eu dou é compre um protetor auricular, aquele, sabe, de construção civil, que você vai colocar no seu ouvido e não vai ouvir nenhum barulho de fora. Isso serve principalmente para o estudo teórico, especialmente, e para a resolução de exercícios. Criar um ambiente ideal de estudo significa você ter à mão tudo o que é necessário para você estudar e tirar da vista tudo o que te faz procrastinar. Exemplo, se você estuda no seu quarto, arrume o seu quarto, prepare o seu quarto para os seus estudos. Tenha um local apropriado para você estudar. Tenha uma bancada, tenha uma boa iluminação, tenha os materiais em mãos, deixa a sua cama de lado, tá? Deixa ela bem arrumadinha, bonitinha para que você não queira deitar nela, não deixe nada bagunçado para você poder estudar. Faça isso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você não tem um local apropriado em casa, só tem um quarto, isso é essencial. Agora, se você tem um local apropriado em casa, um quartinho específico, transforme esse quarto num quarto de estudos. Deixa ali só o que você precisa para estudar. Aliás, as distrações que você tem, procure evitar essas distrações, especialmente o celular. O celular tem que ficar no modo avião ou desligado. Se você não consegue desligar o seu celular, deixa ele bem distante de você, tá bom? Então, criar um ambiente de estudos é importante. Isso, gente, gera, dentro desse estudo que eu falei para vocês, o efeito priming. O efeito priming é esse efeito ligado ao estímulo e à reação a esse estímulo. Se o estímulo é bom, a reação vai ser muito boa. Se o seu estímulo para estudar é bom, se você tem um bom ambiente, você tem condições de estudar de forma mais efetiva, com muito mais foco e atenção. Então, prepare, tá, o ambiente para você estudar, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Esse é o passo 1. Agora a gente vai para o passo 2. Gente, o passo 2 é o passo que fala sobre estudo ativo. Estudo tem que ser ativo. Esse estudo passivo, ele tem um limite onde a gente não consegue progredir. E quando a gente não progride, a gente também procrastina. Aliás, procrastinação é a palavra mais conhecida de um estudante para o vestibular ou para o Enem, não é mesmo?
Então, estudo ativo. Para você ter um estudo ativo, você tem que primeiro reconhecer o seu nível. Qual é o seu nível? Tenho aulas aqui onde eu falo sobre essa diferença dos níveis, tá? Vamos lá? Se é a prova do Enem, você tem lá nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Mas todas as provas, seja do Enem ou seja do vestibular, você tem esses níveis, tá? No mínimo são 3 níveis: o nível básico, o nível intermediário e o nível mais avançado. Se você ainda está no nível 1, que é o nível básico, você precisa investir em base. Para você investir em base, a sequência ideal é que você tenha uma boa teoria para você ler, aulas para você assistir e exercícios para você resolver. É o método TAP: teoria, tá? Aulas e prática. Teoria, você vai ler, né, uma teoria, né, de forma a entender aquele conteúdo, fazendo uma leitura em savoring, fazendo uma leitura ativa, atenta, com resumos das partes mais importantes em cada parágrafo. Esse é o verdadeiro estudo ativo. A aula é feita para você entender o conteúdo. Então, se você leu um conteúdo, aliás, e entendeu bem aquele conteúdo apenas com a teoria, você pode até pular a aula e ir direto para a prática. Se você ainda necessita da aula, porque você ainda está na base, vai para a aula para você entender aquele conteúdo. E depois a prática. O que que é a prática? É a resolução de exercícios. Tudo isso, gente, dentro de um método Pomodoro, por exemplo, que vai dinamizar os seus estudos. O que que é o método Pomodoro? É uma prática de estudos que tem ali como tempo máximo em torno de 20 a 30 minutos, onde a cada período você faz uma pausa pequenininha, tá? Uma pausa para você ir tomar um café, para você desligar daquele momento de estudos e se concentrar depois na próxima etapa. Então, o método Pomodoro permite isso, sempre ali de 20 a 30 minutos. Então, a gente tem 3 ciclos de estudos quando você precisa formular a base. Teoria de 20 a 30 minutos, você vai ler lá um conteúdo, um capítulo, fazendo uma leitura em Savory. As aulas, e aí você vai assistir às aulas da sua plataforma, que você assinou, por exemplo, e essas aulas também, de preferência, aulas curtas, de 20 a 30 minutos no máximo, mais uma pausa, e aí vem a prática. E é a resolução de exercícios daquele conteúdo que você estudou. No máximo, 10 exercícios. Entre 20 a 30 minutos de resolução de exercícios. Não mais do que isso, para você fechar o seu ciclo de 1 hora e pouquinho, mais ou menos, por cada conteúdo estudado dentro do nível 1, que é o nível, né, de base. O nível intermediário, que é o nível 2, você já pula da teoria para a prática. Você pode pular as aulas, porque normalmente o nível 2 é o nível que o aluno já tem uma base, embora possa apresentar alguns defeitos dessa base. Então, ele consegue estudar a teoria e focar na prática, sempre fazendo um ciclo de análise dessa prática, dos erros, para você poder reforçar esses erros depois numa revisão. Ok? Então, toda a prática, gente, que é uma resolução de exercícios, ela deve ser procedida de uma análise detalhada do seu desempenho. Então, nível 2, teoria e prática. O nível 3, que é um aluno já mais avançado, é um aluno que está ali, né, com uma nota boa, já tem uma boa teoria e está próximo a passar, esse aluno ele pode focar na prática, apenas na prática resolução de exercícios. Sempre também aplicando o método Pomodoro para ele poder lidar melhor com o tempo, descansar, né, não ficar estafado de tanta resolução de exercício e dividindo as matérias para que ele possa ter, né, essa viradinha de chave e conseguir descansar. Então, ele vai direto para a prática. Resolução de mais ou menos uns 10 exercícios por cada conteúdo que ele estiver estudando ali. Então, essa é a dica 2. Dica 2, portanto, o estudo ativo. E aí, gente, vem a dica 3. Anotem aí. Tempo das tarefas. Já falei na dica 2 e vou reforçar. Você tem que delimitar tempo e tem que ter metas de estudos durante o dia. Você criou seu cronograma. No cronograma, você estabeleceu as matérias que você vai estudar durante o dia. Só que agora você tem que estabelecer o tempo para cada uma dessas matérias. Vamos lá? Se eu tenho, então, no total, 8 horas de estudos por dia, e 8 horas normalmente é um tempo bruto, sem contar os períodos de descanso e tudo mais, você não vai colocar 8 matérias diferentes para estudar durante o dia, obviamente. Você vai colocar nessas 8 horas, no máximo, umas 4 matérias diferentes.
Porque cada matéria você vai fazer um ciclo de teoria, aula e exercício, se você estiver no nível base, ou de teoria e prática de exercício, se você estiver no nível intermediário, ou apenas de prática de exercício, se você estiver no nível mais avançado. Então, se você estiver no nível base, né, você vai fazer essas 3 etapas de teoria, aula e exercícios, cada qual com um tempo mais ou menos de 25 minutos. Então, você vai ter ali 1 hora e pouquinho para cada ciclo de estudos, ou seja, para cada conteúdo. Então, você pode estabelecer uma matéria, depois uma segunda matéria, uma terceira e uma quarta matéria, para um tempo máximo de 8 horas. Ah, professor, mas vai sobrar tempo assim? Sim, só que você só vai perceber que vai sobrar tempo quando você tiver ritmo de estudos e tiver progredindo no seu cronograma. E aí você vai aumentando o número de matérias para você aproveitar melhor o seu tempo. Ou então, você vai aumentando o número de conteúdos de cada uma dessas matérias que você já estabeleceu. E aumenta gradualmente, tá? Para você não correr o risco de não dar conta dos conteúdos que você está estudando. Então, tem que estabelecer a quantidade de matéria e o tempo para cada uma dessas matérias, para você não correr o risco de colocar muita coisa para estudar durante o começo dos seus estudos e não dar conta, e aí muitas vezes o aluno procrastina. É melhor você ir do menor para o maior, do menos para o mais. Isso vai fazer você progredir. Então, essa é uma dica importante para você poder estudar com qualidade, estabelecer metas de tempo para cada uma das matérias. Se você está no nível 2, veja que o nível 2 já vai te dar um tempo menor ali de estudo para cada conteúdo, que é teoria mais prática de exercício. Então, em 1 hora, você já consegue matar um conteúdo, por exemplo, de uma matéria estudando no método Pomodoro. Se você está no nível avançado, em 1 hora você consegue matar 2 conteúdos de uma matéria só. Então você pode, né, colocar mais conteúdos dentro dessa lógica. Então vamos lá, recapitulando, para você poder ter concentração maior nos seus estudos, você precisa criar ambiente para isso. Sempre lembrando, é óbvio que você já tem que ter um cronograma. Crie um ambiente para isso, para que você possa realmente estudar com qualidade. Estude de forma ativa, estabeleça tempo para cada uma das etapas, para cada uma das matérias que você vai estudar. Tenho certeza absoluta que seguindo esses 3 passos, os seus estudos vão aumentar em qualidade, não necessariamente em quantidade, tá? E aumentando em qualidade, você evolui, e evoluindo, você passa. Gostou? Deixa aqui seus comentários, não deixe de se inscrever no canal. Um abraço, tchau, tchau.